promessa de Deus para Israel. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3, que diz bem assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Meus queridos irmãos, a promessa de Deus, a promessa de Deus para Israel, a promessa de Deus para Israel. Nós vemos que depois de 400 anos de estadia, vivendo em Canaã e no Egito, nós vemos Deus, agora ele cumpre a sua promessa e liberta com mãos fortes, mãos poderosas, os hebreus do jugo da escravidão do Egito. Meus queridos irmãos, o Egito, ele era um lugar aonde o povo de Israel ficou 430 anos aproximadamente escravo. E Deus, ele envia juízos sobre o Egito, e Moisés, orientado e liderado pelo próprio Criador, ele liberta Israel dos fornos, dos tijolos e da tirania do inimigo. E nós vemos algo interessante, pastores, irmãos, igreja, que depois de muitos anos de prosperidade, depois de muitos anos de que o povo viveu lá no Egito, através de José, agora nós vemos José morreu, José que foi o governador, agora morre também aquele faraó que colocou José no governo, e a Bíblia diz que se levantou, assumiu o poder, um novo faraó. A Bíblia fala que assumiu o poder um cruel e tirano que não conhecia José, não conhecia a história dos hebreus. E agora, esse rei, esse faraó, como a Bíblia nos ensina, agora esse faraó, ele vê que os hebreus estão crescendo, ele vê que os hebreus eram fortes, ele vê que os hebreus estavam sendo muito numerosos. Então, sendo assim, ele sentiu medo que fosse conquistar seu trono e o seu país. Quem estava vivendo no Egito? O povo hebreu. A Bíblia diz aqui em Êxodo capítulo 1 versículo 9, acompanha na Bíblia, Êxodo capítulo 1 versículo 9, ali está
no quadro, Êxodo capítulo 1, versículo 9, a Bíblia fala que, o qual disse ao seu coração: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais numeroso do que nós. Eia, usemos sabiamente para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e suba da terra. Versículo 11 diz: e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitão e Ramsés. Quando nós vemos aqui, meus amados irmãos, essa história, nós vemos a Bíblia dizendo que os hebreus, o povo israelita, agora começou a ser escravizado, começou agora a ser observado e escravizado lá no Egito. E esse rei emitiu uma ordem ao seu povo. Que ordem foi essa, pastor? Lancem no rio todo menino hebreu que venha a nascer. Olha só, todos os meninos que viesse a nascer a partir deste edito era para ser lançado no rio Nilo, um rio cheio de crocodilo. Mas deixem viver as meninas. E durante esse tempo nós vemos aqui a história de uma mulher. A Bíblia fala que a história de uma mulher hebreia, naquele período, nesse período na qual esse faraó, que não conhecia a história de José, que não conhecia a história do povo de Israel, agora nesse período, aonde havia um edito, para que cada menino que nascesse dos hebreus fosse lançado no rio Nilo para os crocodilos comerem. Agora nós vemos a história de uma mulher que estava grávida nesse período, uma mulher que teve um filho nesse período. E esta mulher, lá em Êxodo capítulo 1, nós vemos aqui, capítulo 2 e versículo 1, nós vemos que esta mulher, quando ela viu que o menino tinha nascido, e quando este menino ali, ela lutou até os 3 meses, e quando ela viu que não podia mais esconder este menino, ela, pegando uma arca, fez uma arca de junco, revestiu ali de betume, revestiu ali de argila também, e pondo nela o menino, pôs no meio dos juncos as margens do rio Nilo. Pastor, esta mulher, ela estava fazendo de tudo para salvar a vida do seu filho, ela estava fazendo de tudo para lutar pela vida do seu filho. Ela não queria colocar o seu filho ali para os crocodilos do egípcio comerem. Não, ela estava lutando pela vida. Ela sabia que aquele filho tinha promessa. Muitas outras mães talvez desistiram, mas aquela mãe lutava pelo aquele filho. Pastor, quando nós vemos ali, ela colocando aquele filho ali naquela arca, e colocando lá no meio do junco, ali na beirada do rio Nilo, nós vamos ver que um certo dia, a Bíblia fala em Êxodo capítulo 2, versículo 5, se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia, Êxodo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: e a mulher ali concebeu e teve um filho, e vendo que era muito formoso, escondeu-o
3 meses. Pastor, esse do capítulo 2, versículo 5 agora diz assim: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E enviou a sua criada, e a tomou. Tomou o que, pastor? Tomou o que lá do meio do junco? A Bíblia fala que a filha do rei, ela desceu para lavar-se no rio, e as suas donzelas ali junto com ela passeavam pela margem do rio Nilo. E ali, passeando, ela viu aquela arca no meio do junco. Ouviu, quem sabe, o choro de uma criança. Enviou uma das suas criadas para ali ver o que era. As suas criadas tomou aquela arca, e quando abriu aquela arca de junco, viu ali um menino, e eis que o menino, a Bíblia diz, chorava. E ela moveu-se de compaixão dele. Mas pastor, uma egípcia, filha do rei, agora que sabia que tinha um edito feito para matar os meninos, agora ver aquela filha do rei, agora tendo compaixão daquele menino, não deixando matar aquele menino. O que estava acontecendo? Deus estava nesse negócio, Deus estava nesse projeto, Deus estava ali protegendo e guardando. Um menino queria ser estudado, queria ser preparado para depois libertar o seu povo da escravidão do Egito. Nós vemos que, abrindo aquele cesto, abrindo e vendo aquele menino, eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é esse. O povo hebreu, ele era diferente do egípcio. O povo hebreu, ele era diferente. E agora foi identificado que aquele menino era hebreu. Aquele menino foi vigiado pela sua irmã. E quando agora a sua irmã chega, Midian chega agora para aquela mulher, aquela princesa, filha do rei. E ela fala: olha, eu conheço uma mama. Eu conheço uma ama que possa cuidar do seu filho até ele ser desmamado. Possa cuidar dessa criança. Aquela princesa, ela adotou aquela criança. Mas não quis cuidar dessa criança. O interesse daquela princesa era político naquela criança, mas o interesse de Deus era a libertação do povo de Israel. E agora nós vemos a sua irmã abordando aquela autoridade e falando: olha, eu conheço uma ama que pode cuidar dessa criança até ser desmamado. E a história diz, ali no capítulo 2, versículo 11 em diante, a história diz que aquele menino foi cuidado pela sua mãe até que o menino foi desmamado. Depois foi levado para o palácio, e lá no palácio, esse menino ali, ele é ensinado até a idade dos 40 anos. A própria princesa dá o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Agora eu vejo Moisés com a idade de 40 anos. Moisés,
ele, depois de ter passado pelas melhores faculdades do Egito, Moisés, depois de ter sido ensinado as letras, a cultura, a língua egípcia, agora ele anda como egípcio, mas ele contempla os seus irmãos hebreus como escravo. Agora Moisés, com idade de 40 anos, a Bíblia diz que Moisés, ele se mete em um problema. Quando eu vejo no capítulo aqui 2, versículo 11 em diante, nós vamos ver que Moisés, ele olha o povo hebreu, a sua família, ele olha os seus irmãos sendo escravo, apanhando ali, e nós vemos que Moisés, ele vê um egípcio batendo em um israelita. Agora eu vejo que Moisés, ele se envolve num problema para defender o israelita. Do que, pastor? Dos abusos de um capataz do rei. Pastor, nem sabia ele que tudo era um projeto de Deus na sua vida. Pastor, o arquiteto, o supremo, eu vejo aqui, ele tinha algo muito grande para ele, mas ele não entendia o que estava acontecendo. E com aquele acontecimento, Moisés ali ele fere, Moisés ali ele mata, Moisés ali ele esconde o cadáver. Porém alguém viu o que Moisés fez, alguém viu o que Moisés praticou. E Moisés, ele sendo um hebreu, mas estando no palácio, ele não era bem recebido no palácio. O rei e toda a família ali real egípcia não tinha Moisés como bem-vindo no palácio. E foi ali um prato cheio, foi ali algo, um motivo para quê? Para eles perseguirem Moisés. Pastor, matavam pessoas ali, era normal matar pessoas ali no Egito. Porém, quando um hebreu matou o egípcio, isso não foi normal. Quando Moisés feriu o egípcio, isso não foi tido como normal aos olhos do faraó. E aqui eu vejo que, contudo, Moisés agora precisava passar por aquela escola. Moisés agora teve que fugir. Moisés agora foge para Midian. Moisés agora vai fugir para Midian e chega e fica na casa de quem? Na casa de Jetro, um sacerdote de Midian, aonde ali ele constitui família, aonde ali ele tem filhos. E depois, pastor, passa 40 anos Moisés aprendendo a lidar com ovelha. Moisés 40 anos no deserto. Pastor, vivia 40 anos no palácio. Mas agora Deus tira Moisés e coloca ele 40 anos para andar no sol, 40 anos para proteger ovelha, 40 anos para aprender a cuidar de rebanho. O que estava acontecendo com Moisés, pastor? Deus estava lapidando, Deus estava preparando, Deus estava fazendo Moisés esquecer do palácio, esquecer daquilo que ele não era, para ele aprender a ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Agora eu vejo Moisés com 80 anos de idade. Moisés, a Bíblia fala em Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 22. Agora vejo, Deus, ele agora se apresenta para Moisés. Deus, ele agora chama Moisés através de uma sarça lá do Monte Sinai, no Monte Horebe. Essa sarça estava queimando. Moisés lá embaixo no deserto, ele cuidando das ovelhas, ele pastoreando certa vez um dia. E agora nós vemos que algo chama a atenção de Moisés. Algo estava
queimando, algo estava ali brilhando, e nós vamos ver que Moisés foi se aproximando, até que ele chega diante de uma sarça. A Bíblia diz que essa sarça queimava, essa sarça ardia, porém ela não se consumia. Essa sarça estava queimando, e do meio desse fogo a Bíblia fala que saía uma voz e falava com Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante, e dizia a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Moisés, tu não está no palácio. Moisés, tu não está no Egito. Moisés, tu está no deserto, mas a minha presença está aqui, Moisés. E aonde a minha presença se encontra, se torna santo. Eu vejo aqui agora Deus ordenando Moisés que voltasse para o Egito. Voltasse para o Egito para quê, pastor? Para libertar Israel do domínio de Faraó. Mas, pastor, Faraó negou deixar Moisés, negou deixar o povo de Israel partir. Nós vemos algo interessante, os irmãos podem acompanhar aí no vídeo. Estamos em cima dos montes, dali dos montes aonde supostamente foi o Monte Sinai, aonde a sarça se consumia, aonde Deus falou com Moisés com 80 anos. Agora Moisés volta para o Egito. Pastor, a cada vez que Moisés chega diante de Faraó promete libertar o povo, porém o povo agora estava ali para ser liberto. Mas quando o Faraó via o povo se preparando, Moisés ali, nós vemos Deus endurecendo o coração, nós vemos Faraó endurecendo o seu próprio coração, e Deus agora, pastor, Deus agora envia 10 pragas. Deus envia 10 pragas. Moisés diante do rei, ele dava oportunidade para Faraó, para ali evitar muitas mortes, pois ali nós vemos que Deus fala, era para deixar o povo ir, mas o próprio Faraó não deixava o povo sair. Mas o próprio Faraó sempre adotava atitudes orgulhosas, desafiantes contra Moisés e também contra o próprio Deus, a ponto de que Deus começar a enviar praga. Enviou uma, enviou duas, enviou 3, enviou 4, enviou 5, enviou 6, enviou 7, 8, 9 pragas. E a 10ª praga, pastor, foi a praga da morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Ali nós vemos Deus falando para Moisés: Moisés, prepara o povo, Moisés, prepara o povo, porque esta noite eu vou libertar o povo, eu vou libertar o meu povo. E quando nós vemos, pastor, Moisés ali agora ordena ao povo a sacrificar o cordeiro, ordena ao povo a pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas. E a Bíblia diz que a casa que não tivesse o sangue nos umbrais, o anjo da morte ia visitar e ia matar o primogênito. Nós vamos ver que nas casas dos israelitas havia festa naquela noite, mas na casa dos egípcios havia luto. Por quê, pastor? Porque o anjo da morte passou naquela noite. A 10ª praga, pastor, a 10ª praga, quando nós vemos aqui a 10ª praga, Deus, ele avisou, mas o Faraó, ele endureceu. O Faraó, ele quis desafiar Deus mais uma vez. Então nós vemos ali que o Egito, um dos deuses ali do Egito era o Deus Ra. O próprio Faraó era considerado um deus. Agora nós vemos o primogênito de Faraó também ser atacado
levado e ser morto ali naquela noite. Pastor, nós enxergamos hoje, através dessa 10ª praga, a 10ª e a última praga, nós vamos ver que Deus, Ele ali, o dono da vida, Ele mandou um anjo, o anjo executar a todos os primogênitos, todos os primogênitos ali daquele lugar, daquela nação. E as únicas casas que o anjo passou por alto foram as das famílias que obedeceram ali a Jeová e passaram sangue nos umbrais das suas portas, passaram sangue do sacrifício nas vergas das portas, a fim de que, pastor? A fim de comemorar aquele acontecimento ali dos israelitas, que começaram ali a celebrar a festa da Páscoa, a tão famosa festa da Páscoa, né? Que foi a festa da libertação do povo de Israel do Egito. E quando nós falamos que naquela noite o anjo passou, enquanto ali na terra do Egito os egípcios estavam chorando, os egípcios estavam lamentando a morte de seus filhos, Deus estava libertando, Deus estava libertando o seu povo do Egito, da escravidão, ali do sofrimento. Deus, Ele é Deus poderoso, maravilhoso e forte para libertar o seu povo do meio da escravidão. Pastor, quando nós falamos da libertação, aí nós vamos ver o tal famoso êxodo, que quer dizer saída. Êxodo quer dizer saída. Pastor, depois ali de perder o primogênito, nós vemos agora Faraó ordenar a Moisés e aos israelitas que saíssem do Egito. Depois que houve aquela perda, depois que vidas perderam por falta de obediência, agora nós vemos Faraó, ele libertar o povo. Agora nós vemos Faraó ordenar Moisés e aos israelitas que saíssem do Egito. E quando o Faraó falou, prontamente ali eles organizaram uma imigração conhecida como o êxodo, E quando nós falamos de êxodo, nós entendemos essa palavra, ela significa saída, libertação. E esse tal famoso êxodo, com a qual o povo de Israel foi liberto, nós vamos falar nos próximos estudos sobre a saída, a caminhada do povo de Israel pelo deserto. Mas nós vemos que os anais egípcios, eles até hoje permanecem calados a respeito do êxodo, né? Mas nós vemos que o Antigo Testamento, ele nos dá prova. O Antigo Testamento, ele nos dá inúmeras provas de que a multidão que saiu do Egito era muito numerosa. A multidão que saiu do Egito, ali nós vemos junto com grandes rebanhos, né? Vacas, ovelhas. A Bíblia nos diz que Moisés, ele lidera uma grande multidão de aproximadamente 600 mil homens a pé. Somente homens, sem contar crianças, sem contar mulheres, né? Então nós vamos ver que hoje, lá no Egito, eu estive lá, eu estive com mais alguns pastores no Egito, e se você pergunta para eles
Ali no Monte Sinai também, se você pergunta para eles sobre esse acontecimento, eles parece que ou eles não falam ou eles não dão crédito. Mas aconteceu essa saída do povo do Egito. Aconteceu. E quando nós falamos do Egito, nós vamos ver algo interessante falando sobre o Egito. O Egito, ele foi a nação que mais esteve em evidência. Se você acompanhar no Salmo 87, olha só. O Egito foi a nação que mais esteve em evidência. Foi famoso pelos seus faraós. Até inclusive agora, há uns dias atrás, teve aí o desfile das múmias, né? Então o Egito, ele ficou famoso pelos seus faraós. O Egito se tornou o berço de Israel. Entendeu? O corrente nome Egito foi designado assim pela aristocracia grega. Entendeu? Aegyptus, pronunciado, tendo sido autodenominado por todos os seus antecedentes ali, ou seja, Cão e Raabe, em harmonia com Salmo 87, versículo 4. Olha o que diz Salmo 87, 4. Dentre os que me conhecerem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis que da Filistia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este é nascido ali. A Bíblia também, ela menciona, ou ela intitula, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 11, olha o que a Bíblia fala ali, né? Gênesis 50, versículo 11, diz bem assim, ó: e vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios? Para isso chamou-se o seu nome Abel Misraim, que está além do Jordão. Então muitos especialistas, eles acreditam que ser esta palavra um método dual, entendeu? Simulando ali um dualismo, né? Do Egito, ou melhor, do Alto e do Baixo Egito, né? Porém tudo isso aí passa de uma conjectura, né? Mas o clássico histórico Egito, né, englobava a superfície do delta e a dimensão banhada pelo rio Nilo, que tão somente ali desencadeia o seu progresso com suporte no Mediterrâneo até a primeira cascata. Então ali nós vemos um comprimento de 880 quilômetros, alterando a sua largura entre 24 a 55 quilômetros, né? Compreendendo uma área de 24.489 quilômetros quadrados. E também nós vemos também algo interessante: o rio Nilo, ele fica inserido em pleno deserto, e sem o qual o Egito ali não seria senão uma longa planície, né, embranquiçada e ardente pelas areias secas, se não fosse esse rio Nilo, que corta praticamente o Egito ao meio. Pastor, quando falamos do Egito, nós vemos que o Egito, ele é dividido entre o Egito ali baixo, ou Baixo Egito, e o Egito alto, o Alto Egito. Como os irmãos estão vendo aqui neste quadro, né? Aqui
Está o Baixo Egito, que fica perto do delta, perto do mar Mediterrâneo, e o Alto Egito, que fica mais para dentro aqui, né? Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, o Baixo Egito, ele é formado pelo delta do Egito, o delta do rio, né? Lá onde é que o rio ele desemboca no mar Mediterrâneo. E o Alto Egito, ele coincide com o corredor do rio Nilo, né? E compreende as regiões do Sudão anglo-egípcio, onde ali as imensas selvas equatoriais, né, e tropicais alteram com largas savanas e dilatadas estepes. As principais cidades do Baixo Egito, na Bíblia nós encontramos lá em Isaías capítulo 19, versículo 13. Essa cidade Mênfis, ou Nop, ela pertence ao Baixo Egito, aqui embaixo. Também nós temos em Isaías capítulo 19, versículo 13, a cidade de Zoan, entendeu? Também pertence ao Baixo Egito. São cidades do Egito que estão na Bíblia, tá? Em Gênesis capítulo 47, versículo 11, também nós temos a cidade de Ramsés, 47, 11. Vemos também a cidade de On ou Heliópolis, né? Onde Jeremias aclama de Bet-Semes. Jeremias 43 e 13, nós encontramos também ali no Baixo Egito, né? Aqui nessa região aqui, ó, tá? Mênfis está aqui, ó, tá? Ramsés está mais aqui para cima, tá? Agora, as cidades que a Bíblia nos dá do Alto Egito, cidades do Alto Egito, tipo a cidade de No, que é chamado de Tebas também, lá no livro do profeta Naum, capítulo 3, versículo 8, ali Naum a chama de No Amon, né? E a cidade de Sevene, lá do profeta Ezequiel, capítulo 29, versículo 10, também nós encontramos duas cidades no Alto Egito, aqui embaixo, né? Aqui nós temos Tebas, está aqui, né? E nós também encontramos ali. Pastor, o Egito e Jesus, quando nós falamos do Egito, nós logo vamos nos lembrar que Jesus, ele também passou pelo Egito. Agora, quando falamos do Egito, ele é mundialmente conhecido pelas suas pirâmides. O Egito, o nome dele quer dizer o que liga ou o que oprime. Ele é chamado de terra de cão e terra de Raabe, lá em Salmo 105 e 23. Salmo 87 também fala. Pastor, essa terra de cão, quem foi Cão? Cão, ou Cã. Cã foi filho mais novo de Noé. Filho. Cão foi o pai de Canaã. Foi ele quem viu ali a nudez do seu pai, Noé, e contou aos seus irmãos. E depois que Noé despertou de sua embriaguez, soube que o seu filho mais moço lhe fizera, amaldiçoou o seu neto, Canaã, filho de Cão. Está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 25. Então, quando um filho, ele desprezava naquela época, naquela cultura, nós vemos em Deuteronômio capítulo 27, Deuteronômio capítulo 27, versículo 16, olha o que a Bíblia diz, quando um filho desrespeitava o pai, capítulo 27, versículo 16, diz bem assim, ó:
Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Quando um filho desprezava seus pais, ele era amaldiçoado, e todo o povo dizia amém. Quando nós olhamos para o Egito, nós lembramos de um povo sofrido. Quando nós olhamos para o Egito, nós vemos algo interessante. O Egito, ele tem a simbologia do mundo. O Egito, ele tem a simbologia de escravidão. E quando falamos do Egito, meus queridos irmãos, aí está as pirâmides. Passamos por ali, então eu quero que os irmãos olhem como é o Egito. Pastor, o Egito, que diz, que significa o que liga e oprime, nós, quando estávamos vivendo no mundo, estávamos num Egito de escravidão, ligados pela lei do pecado e oprimido por Satanás. Pastor, o Egito, ele está ali, o rio Nilo, que sustenta. Porém, hoje nós vemos algo interessante, que não dependemos mais do rio Nilo. O rio Nilo sustentava o Egito, porém conosco hoje está Jesus de Nazaré, para nos sustentar com o que, pastor? Com a água da vida. Quando nós falamos do Egito, o Egito, ele é conhecido pelas suas pirâmides, estão vendo aí no vídeo, mas Jesus, ele é conhecido pelo seu infinito amor, inabalável poder. Pastor, Jesus, Deus, ele não tem poder só para construir uma pirâmide, na qual os faraós se gabavam, os faraós mostravam o seu poderio. Não, o meu Deus, ele fez os céus e a terra, ele fez eu e você, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando nós falamos do Egito, o Egito é também chamado de cão e Raabe, e Jesus também é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cão foi amaldiçoado, Raabe, ela foi ali uma mulher que Deus depois teve misericórdia, mas ela morreu. Mas Jesus não, Jesus, ele ressuscitou, está vivo conosco, pastor. O Egito, ele oprimia, o Egito é o mundo, ele nos oprime. Jesus Cristo não, Jesus, ele liberta, Jesus, ele traz a vida, e vida com abundância. Quando falamos do Egito, o Egito é também chamado de cão. O Egito divide-se em duas zonas rurais, Baixo Egito e Alto Egito. Mas quando falamos de Jesus, Jesus, ele nunca se divide, ele é o único, ele é o soberano, ele é o poderoso, ele é misericordioso, ele é Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro e Príncipe da paz. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Pastor, olha só, o Egito, ele destacou-se também por ser o berço de Israel. Jesus, ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre, sobressaindo-se para sempre, por ser Senhor e Salvador do mundo. Quando nós falamos do Egito, o Egito há morte, o Egito há escravidão, o Egito ainda hoje, pastor. Mas quando falamos de Jesus, Jesus, a vida e vida com abundância. No Egito há escravidão, mas Jesus, a libertação. No Egito havia lágrimas, mas em Jesus tem alegria. No Egito o povo moria, mas em Jesus nós temos a vida eterna. Quando falamos do Egito, o Egito há escravidão, mas Jesus liberta. Jesus liberta. Em João 8:32, a Bíblia fala que Jesus liberta. 8:32 diz bem assim, ó: e conhecereis a verdade, e
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No Egito, pastor, no mundo em que vivemos hoje, que é comparado ao Egito de pecado, nós não encontramos liberdade, nós não encontramos alegria, nós não encontramos paz, nós não encontramos prazer, mas em Jesus nós encontramos. Pastor, quando nós falamos do Egito, quando nós falamos que Jesus escreveu ali, o profeta Isaías, ele escreve: haverá um tempo que o Egito se entregará ao Senhor, e juntamente com a Síria cultuarão junto ao Senhor, e o Senhor dos exércitos os abençoará, ocorrendo suas afetivações no milênio. Isaías capítulo 19, 23 a 25, nós encontramos essa passagem. Meus queridos irmãos, quando falamos do Egito e Jesus, nós encontramos também o Egito e Israel. Todos os países do mundo antigos mencionados na Bíblia, de todos eles, o Egito é o que mais tem relação com Deus, com Israel. O Egito é o que mais tem relação com Israel, e Deus com Israel. Quando falamos do Egito e Israel, nós vamos ver que Israel, ele viveu um longo tempo na terra dos faraós. Foi lá no Egito que Israel conheceu a Deus pelo nome. Foi lá que Israel conheceu a Deus pelo seu nome Jeová, que do hebraico quer dizer Yahvé, que nas Sagradas Escrituras foi traduzida para o latim na forma do tetragrama YHVH. Quando a Bíblia fala em Êxodo capítulo 6, versículo 2 a 8, de acordo com algumas hipóteses, a definição mais exata seria: eu sou aquele que sou, ou aquele que traz à existência tudo que existe. Vamos ler Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, olha só, abre a Bíblia lá. Êxodo capítulo 6, versículo 2. Êxodo 6 e 2 diz bem assim, ó: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Deus está falando que Abraão e Isaque não conheceram Deus pelo seu nome. Versículo 4 diz: e também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu concerto. Portanto, disse aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízo grande. E eu vos tomarei por meu nome, e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro do debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão, Isaque e a Jacó, e vou darei por herança. Eu sou o Senhor. É interessante, meus queridos irmãos, porque anteriormente Deus, ele não era conhecido pelo nome.
pastor, Deus não é nome, Deus é título. O Egito teve exclusividade, pois foi nessas terras que o Todo-Poderoso, ele efetuou alguns dos maiores milagres que o Antigo Testamento já presenciou. Olha só, foi na terra das pirâmides, queridos irmãos que estão nos assistindo, que Jesus foi convocado pelo Pai. Após a morte de Herodes, para que se cumprisse a profecia por parte do Senhor ao profeta Oséias, lá em Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11, a Bíblia diz, olha só o que diz a Bíblia ali. Foi no Egito que aconteceu isso. Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Foi no Egito que Jesus chamou seu filho. Está em Oséias capítulo 11, versículo 1. Também nós vemos em Mateus capítulo 2 e 15. Olha só o que a Bíblia fala. Mateus capítulo 2 e 15. Você que está com a tua Bíblia aí, acompanha. Capítulo 2, versículo 15. Evangelho de Mateus diz bem assim, ó. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Foi no Egito. Trazendo para o lado espiritual, foi no Egito, mundo, que nós fomos chamados e resgatados pelo meio Salvador. Para o profeta Oséias, a verdadeira história de Israel começa com a saída e vitória sobre o Egito. Lá em Oséias capítulo 2, versículo 15, nós vemos ali. Deus, ele prometeu a Abraão que daria uma terra próspera para a sua descendência. E nós lemos no começo, em Gênesis capítulo 12, versículo 7, nós lemos no texto áureo essa promessa, Deus falando para Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 7 diz bem assim, ó. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 5, nós vemos a palavra de Deus dizendo bem assim: e acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amoreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás esse culto neste mês. Moisés, ali em Êxodo capítulo 13, versículo 5, ele relembra o povo de Israel: quando vós entrares na terra prometida, quando entrares, lembre-se que é uma promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac e para Jacó. O povo de Israel é um povo que tem promessa. Moisés ali, ele relembra o povo a respeito da terra que Deus havia prometido. Ali ele havia jurado aos seus antepassados que daria a eles uma terra onde manava leite e mel. E depois de uma longa estadia no Egito, esgotados todos, de tanto sofrer debaixo do jugo dos egípcios, Deus, ele liberta, pelas mãos de Moisés, ele liberta esse povo da escravidão do Egito. Sabe por que Israel sofre nos dias de hoje? Porque tem promessa. Porque a nação eleita é um povo escolhido. Porque foi ali que Deus, Jesus nasceu. Foi ali, dali que veio o Salvador. Porque ali tem uma grande promessa. Jesus vai voltar. Jesus vai
pisar com seus pés nos montes das oliveiras. Jesus vai julgar as nações. Sim, pastor. Israel. A promessa de Deus para Israel. Meus queridos irmãos, quando nós, no próximo estudo, nós vamos começar a falar do Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, a trajetória do povo de Israel pelo deserto, por onde Israel passou, as paradas, até chegar na grande e tão sonhada terra que mana leite e mel. Que nós possamos, meus queridos irmãos, ser libertos desse Egito chamado mundo, desse Egito chamado mundo de pecado. Sabemos que Jesus, ele nasceu, cresceu e morreu por nós para nos libertar, para trazer o direito da salvação, para trazer alegria, para trazer de volta aquilo que perdemos. Nós temos uma promessa, nós temos uma esperança, através da promessa que Deus deu a Israel. A Bíblia diz: abençoarei aqueles que te abençoar. Mas a Bíblia fala também: amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Hoje nós vemos grandes nações inimigas se levantando contra Israel. Mas não adianta se levantar contra essa nação. Não adianta se levantar contra um povo escolhido por Deus. Eles têm promessa. Eles têm um Deus que leva o seu nome, o Deus de Israel. O Deus de Israel está conosco. Não adianta lançar míssil. Não adianta profetizar ali o desaparecimento dessa nação. Não adianta. Quando tudo se findar, ainda tem um Deus que vai se levantar contra esta nação. E nós queremos orar. Nós queremos orar por esta nação. Amanhã estará fazendo 73 anos. 73 anos que essa nação voltou a brotar. E através dessa nação, nós vemos o sinal da volta de Jesus. O arrebatamento da igreja está às portas. A Bíblia diz: olhai para Israel, olhai para a figueira. Quando começar a dar frutos, aí está perto a minha vinda. A figueira já brotou. A figueira já voltou a ser nação. A figueira já voltou, já está trazendo de volta os seus que estão espalhados pelas nações da terra. Eles estão lá, lutando. Mas nós temos que olhar para Israel, que é o termômetro do mundo. Jesus está às portas. Nós precisamos observar os sinais dos acontecimentos desses últimos dias, porque Jesus está às portas. E eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar também pela nação de Israel. Eu quero fazer uma oração especial nesta noite. E eu quero convocar você, meu querido irmão, querida irmã, você aí que é amante da palavra do Senhor, você aí que é um cristão verdadeiro, eu quero orar por você. E eu quero, através da tua oração, da tua intercessão, orar pelas famílias, pelas nações e principalmente por esta nação chamada Israel. Deus querido, Deus santo e Deus eterno, aqui está, Senhor, esta nação, Jesus, chamada Israel, chamada, Senhor, pelo teu nome, uma nação, Senhor, que tu escolheu, uma nação, Jesus, que tu trouxe, uma nação que tu separou, uma nação, Senhor, que tu conservou no Egito, uma nação que tu tirou do Egito, uma nação, Senhor, que tu fez atravessar o Mar Vermelho com os pés enxutos, esta nação, Senhor, que tu alimentou, Pai querido, por 40 anos no deserto, dando água fresca, dando maná do céu. Sim, Pai querido, esta nação, Senhor, que tu prometeu a terra,
uma aldeia chamada Belém, para trazer, Senhor, o teu filho, para trazer, Senhor, de uma virgem, Deus querido, para crescer, para pregar, para formar discípulos, para ser aqui, Senhor, chicoteado, batido, Senhor, e morto na cruz do Calvário. Sim, Pai querido, esta nação que dali saiu a noite do Pentecoste, ali saiu, Senhor, foi envolvido, Pai querido, línguas, Pai, de todas as nações, aonde saíram, Pai querido, para os confins da terra, chegando no Brasil, chegando na Austrália, chegando na Índia, chegando em todos os quatro cantos da terra, através dessa nação, Senhor. Abençoa, Pai, essa nação, abençoa Israel, Senhor, abençoa, Pai querido, guarda, Senhor, esta nação, Pai querido, abençoa, Deus querido, que embora, abençoa, Deus, a cada descendente, a tua igreja, a igreja verdadeira, a cristã pentecostal, nasceu lá naquela nação, Pai querido, abençoa, Deus. Nós somos gratos por essa nação, nós somos gratos, Senhor, por esta nação, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pelas vidas que estão ouvindo esta live.